E se eu te dissesse que a água pode ferver e congelar ao mesmo tempo? Isso que você tá vendo parece mágica, um truque de câmera, uma edição de vídeo bem feita. Água borbulhando como se estivesse no fogo, mas ao mesmo tempo formando gelo, como se estivesse em um freezer. Parece impossível, mas não é. Isso não é mentira, nem truque, nem edição. É ciência pura! Um fenômeno tão raro e tão preciso que desafia nossa intuição. Sim, isso realmente existe. E hoje você vai entender como. Normalmente conhecemos a água em 3 estados. Sólido, que é o gelo. Líquido, que é a água que bebemos. E gasoso, que é o vapor. E na nossa experiência do dia a dia, a água só assume um desses estados de cada vez. Para derreter gelo, precisamos de calor. Para ferver água, precisamos de ainda mais calor. E para congelar, precisamos de frio. Simples, certo? Mas e se eu te contasse que existe uma condição extrema, um momento mágico, onde os 3 estados coexistem em perfeito equilíbrio? Bem-vindo ao ponto triplo da água. Imagine um recipiente onde no mesmo instante você vê gelo flutuando, água líquida borbulhando e vapor subindo. Tudo junto! A mesma substância em seus 3 estados, compartilhando um instante raro de existência. Não é uma transição rápida de um para o outro. É um estado de equilíbrio perfeito, onde o sólido, o líquido e o gasoso acontecem simultaneamente, sem que um domine o outro. É um dos segredos mais bem guardados e fascinantes da natureza. Mas como isso é possível? Para alcançar o ponto triplo, não basta apenas ajustar a temperatura. São necessárias 2 condições extremamente específicas e controladas. Primeiro, a temperatura precisa ser exata. 0,01 grau Celsius. Um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio e o equilíbrio se quebra. Segundo, e talvez o mais importante, a pressão precisa ser absurdamente baixa. Muito menor que a pressão atmosférica que sentimos todos os dias. É uma pressão que só encontramos em laboratórios equipados com câmaras de vácuo. Dentro dessas câmaras, ao retirar quase todo o ar, a água entra nesse estado de equilíbrio perfeito, como se o tempo congelasse e ela ficasse indecisa sobre qual forma assumir. É nesse ponto delicado que o gelo, a água e o vapor podem, finalmente, coexistir. Ok, é um fenômeno incrível, mas serve para alguma coisa além de um show de laboratório? Com certeza. O ponto triplo da água é fundamental para a ciência moderna. Por ser um ponto tão exato e invariável, ele serve como uma referência universal de temperatura. É o padrão ouro usado para calibrar termômetros e outros instrumentos de medição de altíssima precisão. Toda a ciência, da física, química e engenharia, confia nesse ponto para garantir que seus experimentos e tecnologias sejam precisos. Da próxima vez que você vir uma medição de temperatura exata, lembre-se que a água, nesse estado triplo, provavelmente ajudou a tornar isso possível. Agora, algumas curiosidades que vão te deixar ainda mais chocado. O ponto triplo não acontece naturalmente na superfície da Terra, justamente por causa da nossa pressão atmosférica. É um evento de laboratório. No entanto, em outros planetas ou luas do nosso sistema solar, onde as condições de pressão e temperatura são totalmente diferentes, cenários parecidos com o ponto triplo podem ser mais comuns. Você já imaginou um lugar onde a água simplesmente não consegue escolher um estado? Aliás, sem a pressão correta, a água nem sequer se torna líquida. Em lugares de baixíssima pressão, como no vácuo do espaço, o gelo passa direto para o estado de vapor, num processo chamado sublimação. O estado líquido é, na verdade, um privilégio que a pressão do nosso planeta nos dá. A água que você bebe, que parece tão simples e comum, guarda um segredo absurdo. Um segredo que mostra como as regras da física podem ser dobradas em condições extremas, criando um espetáculo que parece violar o senso comum. A natureza está cheia de fenômenos assim, que nos lembram o quanto ainda temos a aprender. Se isso te surpreendeu tanto quanto a mim, deixa o seu like e se inscreve no canal.
A ciência esconde coisas incríveis e estamos aqui para descobrir todas elas juntos. Obrigado por assistir e até a próxima!